mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram as vistas e o foram seguindo. Esses 2 cegos estavam assentados à beira do caminho. E quando Jesus passou, eles começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esses 2 cegos, eles eram cegos, estavam assentados à beira do caminho, mas eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam que da descendência de Davi viria o Senhor, o Messias, o Salvador da humanidade. Quando eles ouviram o barulho da multidão e perceberam que Jesus estava passando, eles não perderam tempo. Eles começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqueles cegos, eles estavam impossibilitados de usufruir das oportunidades que a vida podia lhes oferecer. Além de cegos, eles estavam ali sentados, parados na beira do caminho. Eu fiquei pensando no nosso contexto. Fisicamente, nós estamos enxergando, nós enxergamos fisicamente, mas nós não conseguimos transcender a nossa realidade. Nós estamos em quarentena, dentro de casa, num contexto fechado, nós não temos capacidade de entender o que está acontecendo lá fora. Nós não sabemos com exatidão até onde esse vírus vai influenciar, que tipo de problema que ele pode trazer para a economia do país, para as empresas, para os empregos. Nós não sabemos quantas pessoas vão ser contaminadas e o que nós podemos fazer em relação a isso. De alguma forma, nós também precisamos enxergar. Mas quanto aos cegos, eles clamavam, eles sabiam que era Jesus. Quando eles clamaram, ficou claro para quem leu o texto que eles sabiam quem era Jesus. Eles eram cegos, mas eles enxergavam muito mais do que muitos fariseus da época deles, muitos religiosos da época deles que não queriam admitir que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor. Aqueles cegos sabiam quem era Jesus. Mas será que nós sabemos quem é Jesus? Será que nós sabemos que Jesus é o Messias? Jesus é o Senhor? Porque quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, nós estamos falando, nós estamos declarando que Ele é Senhor absoluto de todas as situações, de todo o contexto. Nada pega Jesus de surpresa. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Aquele cego chamava Jesus de Senhor. E nós, quando chamamos Jesus de Senhor, quando nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos que Ele é Senhor da nossa situação. Apesar de nós não conseguirmos enxergar o que nos espera lá fora, que tipo de sociedade nós vamos encontrar quando nós sairmos de casa, que tipo de política nós vamos encontrar, que tipo de empresa, até que tipo de mídia nós vamos encontrar quando nós sairmos da quarentena. Os nossos olhos não conseguem ainda ter essa clareza, mas se nós temos certeza de a quem nós servimos, quem é o nosso Jesus, nós vamos descansar no seu senhorio, porque Ele tem controle de todas as coisas. Aqueles cegos, além da cegueira, eles enfrentavam ali outro problema, que era a multidão. A multidão, ao invés de ajudar esses cegos, ela pedia para que eles se calassem. A multidão pedia para que eles se calassem.
E muitas vezes nós estamos vivendo essa situação que sabemos que é real. E nós também temos a multidão de informações que muitas vezes nos atrapalham. Multidão de informações negativas, multidão de situações que nós não conseguimos discernir qual é o foco, qual é a direção que nós devemos seguir. São infectologistas que contrariam os colegas, são os políticos que não se entendem, usam a situação para benefício próprio, são muitos ruídos de comunicação. Nesse tempo, nós precisamos filtrar as informações. Nós devemos filtrar, nós precisamos filtrar o barulho da multidão. E nós precisamos focar naquele que está passando. Jesus está passando nessa situação. Se nós acompanharmos o Novo Testamento, todas as vezes que Jesus foi solicitado, ele parou para dar atenção para as pessoas que clamavam. E nós vemos aqui no versículo 32, então parando Jesus, chamou-os e perguntou-os, que quereis que eu vos faça? Nós vemos aqui 3 ações de Jesus. Jesus parou, Jesus chamou e Jesus perguntou para eles, o que quereis que eu vos faça? Todas as vezes que nós paramos para orar, para chamar a presença de Jesus, sabendo quem ele é, sabendo do poder do qual ele está munido, porque todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. Quando nós chamamos, Jesus para nos atender, para nos ouvir. Jesus chamou os cegos, os 2 homens cegos. A multidão pediu para que eles calassem-se, mas Jesus pediu que eles fossem ao encontro dele. Então, eu vejo que Jesus honrou aqueles cegos na frente daquela multidão. E quando nós chamamos por Jesus, ele para nos ouvir. Ele nos chama para perto dele, para um relacionamento profundo de amor com ele. E ele nos honra frente ao barulho negativo da multidão. E Jesus perguntou, que quereis que eu vos faça? Então, antes de Jesus perguntar, Jesus pediu para que eles se levantassem. Eles se levantaram e foram até Jesus. Jesus os chamou. Jesus nos ensina algumas coisas quando chama aqueles homens. Eles estavam clamando, mas eles precisavam se levantar daquele lugar de engessamento, aquele lugar de paralisia, aquele lugar de inércia, sentado à beira do caminho, percebendo a vida passar. Quando Jesus chamou aqueles homens, Jesus estava ensinando que, além de clamar, eles precisavam tomar uma postura, sair do lugar, sair daquela situação e ir de encontro àquilo que eles estavam buscando. Jesus nos ensina também. Nós devemos orar, devemos clamar, mas devemos nos levantar, nos posicionar, procurar entender e fazer alguma coisa em prol daquilo que nós estamos buscando. E Jesus pergunta ainda a eles, o que quereis que eu vos faça? Jesus queria que aqueles 2 homens fossem específicos, porque além do barulho da multidão lá fora, possivelmente ainda tinham muitos barulhos nas mentes deles, porque a cegueira, ela com certeza trouxe outros problemas. Era a incompreensão familiar, era a incompreensão da multidão, talvez a falta de um teto, a falta do pão, a falta de uma roupa, muitos outros problemas povoavam a mente daqueles cegos. Mas quando Jesus perguntou para eles, o que quereis que eu vos faça? Jesus estava dando a oportunidade para eles organizarem os pensamentos e focar naquilo que realmente tem sentido, naquilo que realmente era importante. Porque quando aquele problema da cegueira fosse resolvido, os outros problemas também seriam resolvidos. Eles responderam, Senhor, que se nos abram os olhos.
Essa resposta dos cegos é muito importante para a nossa reflexão nesse momento. Senhor, que nos abram os olhos, que nós possamos também, como aqueles cegos, pedir a Jesus, pedir a Deus para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos entender esse contexto dentro de casa e fora da nossa casa quando nós saímos. Que as nossas mentes espirituais sejam abertas, porque somente a nossa inteligência emocional, somente a nossa inteligência cognitiva pode não dar conta para que resolvamos, para que entendamos, para que nos movimentemos nesse contexto que nós estamos vivendo. Nós precisamos de um discernimento espiritual para perceber, para entender esse tempo. E esse discernimento espiritual vai vir através do nosso relacionamento com o Senhor, através da nossa proximidade com Jesus. Jesus parou e chamou os cegos para perto dele. Então, hoje, Jesus está nos chamando, ele está parando e nos chamando para perto dele. Jesus deseja que nós tenhamos aliança com ele, proximidade com ele, e os nossos olhos serão abertos e nós conseguiremos perceber esse contexto. É um contexto difícil, nós não podemos negar, é um contexto que nós precisamos usar nossa cognição, usar a nossa inteligência emocional, mas, sobretudo, nós precisamos de discernimento espiritual. Se nós olharmos na palavra de Deus, lá em 1 Samuel 17, nós vemos a situação de Davi, Golias, os filisteus e os israelitas, o soldado, o exército de Israel. O que os israelitas viam? Eles viam um gigante de quase 2,90 m, usando uma couraça de quase 60 quilos. Só a ponta da lança desse gigante pesava 7,2 kg. E esse gigante 2 vezes por dia vinha e afrontava o exército de Israel. E era isso que os israelitas viam. E isso dava medo, e isso gerava insegurança, isso gerava paralisia, isso gerava vergonha. Mas o que Davi via? Primeiramente, Davi viu um gigante incircunciso, ou seja, um homem que não tinha nenhuma aliança com Deus, nenhum relacionamento com Deus. E Davi era um homem que não tinha estatura, porém era um homem circuncidado, um homem que tinha relacionamento, um homem que tinha aliança com Deus, que tinha uma história com Deus, que tinha um passado com Deus. E ele relatou o passado que ele tinha com Deus em relação ao urso, em relação ao leão, em relação ao cuidado que ele tinha com as ovelhas de seu pai. Então, Davi, quando ele olhou aquela situação, ele usou a ótica espiritual, ele usou a inteligência espiritual, ele usou a experiência que ele tinha, a fé que ele tinha no Deus de Israel. Davi também, quando olhou aquela situação, ele viu a oportunidade de se casar com a filha de Saul, se casar com Mical. Ele viu a oportunidade de adquirir bens e riqueza. Ele viu também a oportunidade de que a família dele fosse isenta dos impostos. Eu estou vendo aqui, você pode ver em 1 Samuel 17, 26, quando Davi pergunta: o que receberá o homem que lutar com esse gigante? Então, quando Davi olha aquela situação, ele olha com uma outra ótica. É exatamente esta ótica que nós precisamos olhar esse gigante que está na nossa frente. O contexto é grande, o contexto é difícil, é gigantesco, mas nós temos o Jesus, filho de Davi, o Senhor, aquele que é Senhor das situações, aquele que veio para nos purificar dos nossos pecados, nos justificar, carimbar o nosso passaporte para a vida eterna, mas ele veio também para nos proteger, para nos guardar, para nos dar uma visão diferenciada que nos liberta do medo, da insegurança, do pavor deste tempo, porque o pavor paralisa,
o pavor engessa, o medo engessa. E nós precisamos da unção do Espírito Santo nesse tempo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida para que possamos enxergar oportunidades. Davi viu a oportunidade de manifestar o poder do Deus dos exércitos de Israel. Foi uma oportunidade do nome de Deus ser reconhecido e glorificado naquele contexto. Davi foi tocado na sua vida afetiva quando ele casou com a filha de Saul. Davi foi tocado na vida financeira quando ele recebeu riquezas e riquezas materiais. E quando a sua família foi isenta de pagar imposto por toda a vida. Então nós vemos ali, quando Davi usa uma ótica espiritual, quando Davi usa a experiência que ele tem com Deus, ele pode enxergar aquela situação e perceber as oportunidades que nela estão inseridas. Nós cremos que nós enfrentaremos uma nova sociedade, mas também enfrentaremos uma sociedade com novas oportunidades de manifestarmos a presença de Deus para pessoas que estão carentes da presença de Deus, para pessoas que estão desesperadas, para pessoas que estão sem luz e sem direção nesse tempo. Nós também vamos ser impulsionados para encontrarmos uma sociedade, empresas e um contexto corporativo onde terão novas oportunidades de negócio. Que nós possamos ter esse discernimento, esse entendimento para nos reinventar. Muitas pessoas, muitas empresas vão ser preciso reinventar. Muitos negócios sairão de cena. Muitas empresas passarão por dificuldade. Então, é necessário uma inteligência rápida, capaz de ser ativada pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos a situação de Daniel, a situação dos amigos dele, quando eles receberam do Senhor um espírito excelente, um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, e que está disponível quando nós buscamos, quando nós clamamos ao Senhor, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, que abra os nossos olhos, que nossa oração nesse tempo seja, Senhor, Filho de Davi, abram-se os nossos olhos, que os nossos olhos sejam abertos para que possamos perceber as oportunidades de manifestar a tua glória, que nós possamos perceber as oportunidades de nos reinventar nesse novo tempo, nessa nova sociedade, nesse novo contexto que nós vamos enfrentar. E que a minha oração nesse momento é que você que está assistindo esse vídeo, busque a presença do Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o senhorio nas mãos, aquele que governa todas as coisas, Senhor absoluto de todas as coisas. Que você busque nele para que ele abra os seus olhos, para que você possa perceber esse tempo que você está vivendo. E que você tenha ativado a sua fé, a sua confiança, que você se aproxime dele, que você chegue perto dele, que você ouça a sua voz e que a sua visão, que a sua forma de enxergar seja através da lente do Espírito Santo, de uma lente de poder, de uma lente de autoridade pelo nome de Jesus. Aquele nome que está acima de todo nome. É a minha oração por você nesse tempo. Que você consiga ter paz, que você consiga ter os olhos abertos, que você consiga enxergar através da lente do próprio Jesus. Uma lente de poder, uma lente de autoridade, uma lente de encorajamento para enfrentar esse tempo. Que os seus olhos sejam abertos, que você consiga enxergar através da lente do Espírito Santo. Esta é a minha oração por você nesse tempo. E eu gostaria que
Você que foi encorajado através desse vídeo, compartilhe, envie esse vídeo para pessoas que você gosta, para pessoas que você deseja que elas sejam tocadas, que elas sejam iluminadas, que tenham os olhos abertos para enfrentar esse novo tempo. E se você gostou dessa mensagem, se inscreva aí no canal e que o Senhor possa abençoar a tua vida e que o Espírito Santo possa falar com você de uma forma muito mais clara do que eu falei, porque eu sou limitada, mas o Espírito Santo transcende aquilo que eu posso falar. Ele pode te ensinar coisas mais profundas e que você possa buscar isso na palavra dele. Que o Senhor te abençoe grandemente e um beijo caloroso no teu coração.